Romanos capítulo 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos que mais uma vez o seu Espírito sopre, o Senhor se revele e que haja hoje no meio de nós também frutos de salvação, para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Uma vez um pastor, conversando comigo, disse que no final do seu ministério, em determinada igreja, uma pessoa se aproximou dele e disse assim, mais ou menos assim: Pastor, eu só tenho uma reclamação em relação ao seu ministério. Você não pregava sobre pecado. Ou você não pregou sobre pecado. Ele deu lá uma resposta, e eu fiquei pensando assim, e penso até hoje, que é bem possível que no final do meu ministério eu receba algumas ou muitas reclamações, mas é muito provável que essa eu não venha receber. Porque, para mim, irmãos, não é possível pregar a Bíblia, ou mesmo falar do Evangelho sem tocar nesse assunto, nem sempre muito bem quisto, que dá vontade de ouvir, chamado pecado, porque a Bíblia mesmo diz que foi o pecado que separou o homem de Deus, foi o pecado que nos trouxe a morte. Não era para a gente morrer. Foi o pecado que desestabilizou a criação. E foi o pecado a razão pela qual Jesus foi para a cruz em nosso favor. A Bíblia revela e não esconde em todas as suas páginas que é o pecado o grande drama humano. Pecado. E segundo, irmãos, eu de quando em vez trago o assunto à tona, porque eu tenho uma profunda convicção comigo, que não existe nada, absolutamente nada, que pode estragar a tua vida. Nenhum mal que atentarem ou fizerem contra você, porque em Cristo, Deus prometeu, inclusive, transformar todo o mal em bem. Então, não importa o mal que te acometa, será transformado em bem. Mas tem sim uma coisa que pode estragar a sua vida, e estraga a vida de muita gente, e isso é a força do pecado. Pecado é como o fungo na árvore. É a maçã que se estragou no cesto. É a cárie no dente. Se não for removido, vai causar degeneração, vai causar destruição, e o fim não é outro, não se engane, o fim não é outro, senão a morte. A morte. Bom, mas essas são as más notícias. Notícias mas verdadeiras. A Bíblia, porém, não tem apenas
más notícias, embora verdadeiras. A Bíblia também tem boas e ótimas notícias. Então hoje eu vim aqui te dar uma boa e uma ótima notícia. Qual você quer primeiro? A boa notícia é que Deus em Cristo, lá na cruz, já perdoou, pagou e apagou da nossa vida todos os pecados. A culpa que talvez você ainda carregue no coração e te perturba a mente, Cristo já levou no teu lugar. Ele já assumiu a culpa e pagou o preço dela com a morte. Deus não te culpa. Talvez você se culpe, mas já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Essa já seria uma excelente notícia. Mas a notícia ainda melhor é que Ele na cruz não apenas nos livrou da culpa, mas se fez culpa em nosso lugar, mas Ele também não apenas nos perdoou os pecados, mas nos libertou do poder do pecado. De modo que antes você só tinha uma opção, a de andar escravizado no caminho do pecado, cujo fim é morte. Mas hoje, todos os dias diante de você, se abrem dois caminhos. O caminho do pecado que leva à morte, mas também o caminho de Cristo que leva à vida. Antes você só tinha a opção de andar em um, mas agora liberto do pecado pelo poder do sangue de Jesus, você tem a opção de dizer não para esse caminho e dizer sim para o caminho de Jesus, o caminho da vida e que leva à vida. Pergunta é, por que você deve, a cada manhã, se decidir pelo caminho da vida, que é vida e leva para a vida? Bom, primeiro, irmão, porque você já recebeu uma nova vida. Você recebeu de Deus uma nova chance, igual aquela historinha da menina que rasurou a sua folha em branco do desenho que tentava fazer, estragou o desenho e chegou envergonhada ao professor, dizendo, eu estraguei o meu desenho, chorando, e aí o professor se apieda dela, abre uma gaveta, tira uma folha branquinha, novinha, dá a ela e fala, está aqui uma nova chance. A nossa nova chance é a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. É essa nova vida que Paulo diz assim no versículo de número 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tem uma nova vida. Uma folha em branco que Deus te dá para você escrever uma nova história com Deus, com Jesus. Aquela outra história estragou, foi para o lixo, ia para o lixo e você junto. Mas Deus em Cristo está te dando uma nova chance, uma nova história, uma nova vida. E a ideia é que em Cristo nós fomos tirados da vergonha e fomos trazidos para a honra. Fomos tirados da condenação e fomos trazidos à salvação. Fomos tirados da cova. Fomos tirados da cova. Fomos tirados do Hades, do mundo dos mortos. E fomos trazidos com Ele, pelo poder dEle,
para a vida. Então, por que não andamos e escolhemos andar libertos, não mais no caminho do pecado, mas libertos no caminho da vida? É porque não somos mais tentados a andar no caminho do mal? Pelo contrário, somos. Nós não andamos mais nesse caminho porque a gente sabe de onde a gente veio e a gente não quer voltar para lá. Muitos de nós, se não todos nós, ouvimos de Deus, da boca de Jesus, o mesmo que ele falou à igreja dos Gálatas pela boca de Paulo. Será que foi em vão que vocês sofreram tanto? Muitos de nós, se não todos nós ouvimos da boca de Jesus o mesmo que aquela mulher pega em adultério ouviu. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, ouvimos a mesma coisa da boca de Jesus que ele disse àquele paralítico que curou. Olha, você já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Para que não te aconteça coisa pior. O que a gente vai fazer com essa nova chance? Segundo, a gente escolhe andar no caminho da liberdade e da vida, porque em Cristo recebemos agora poder para isso. Porque você sabe, irmão, que o nosso problema não é saber o que é certo e o que é errado. Saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe. O nosso problema é querer fazer o que é certo. E quando, porventura, se quer fazer o que se sabe que é certo, o problema é conseguir fazer o que a gente sabe que é certo. Porque o Paulo vai dizer assim que a lei de Deus que nos mostra o que é certo ficou enferma por causa da carne, ou seja, por causa do nosso pecado. Basta nos dizer o que a gente deve fazer, que já não dá mais vontade de fazer. E basta nos dizer que não é para fazer, que dá vontade. Então é a mesma coisa assim. Você diz assim para mim numa quadra: olha, pastor, aqui é uma quadra de basquete. E a regra do basquete diz que para você fazer pontos, você precisa jogar a bola lá no cesto. Aí eu vou falar assim: ok. Uma coisa é eu saber o que eu tenho que fazer. Outra coisa é eu conseguir fazer. Me dá a altura do Michael Jordan, os músculos do Michael Jordan, a impulsão do Michael Jordan, eu vou lá em terra. Agora, assim não vai dar, não. Então é isso que o Paulo diz. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, quem faz por nós é a graça. Porque diz aqui, olha, no versículo de número 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como assim? Porque a graça faz por mim
o que a lei não pode fazer. Porque a lei é boa e revela para mim e para você a vontade de Deus. Mas é a graça de Deus que coloca a vontade de Deus no nosso coração. Tira aquilo que está do lado de fora e coloca do lado de dentro. É como diz lá o profeta Jeremias, a respeito da nova aliança: eu colocarei os meus estatutos na mente e no coração deles, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Segundo, a lei nos aponta o caminho da vida. Faça isso e viverás. Mas a graça nos coloca e nos conduz no caminho da vida. Teve uma vez, assim, quando adolescente, eu entrava bem cedo na escola, o sinal lá tocava às 7 horas da manhã, e eu fazia um percurso a pé de talvez 700 metros entre a casa e a escola. E depois que o sinal tocava, as portas se fechavam e você não entrava. Você só ia entrar depois na segunda aula, passando aquele carão todo e tal. E aí um dia eu me atrasei e fui lá com aquela mochila pesada nas costas, andando apressado. Mas teve uma hora assim no meio do caminho, eu falei, não vai dar, hoje eu não vou chegar. Vou ficar de fora. Quando eu já tinha certeza que eu estava perdido, que eu ia chegar atrasado, apareceu do nada a perua da escola, levando alguns alunos que, claro, iam chegar, porque estavam de perua, pagavam por isso, e o motorista, me vendo, se compadeceu, parou a perua e me falou para entrar. E eu não pensei 2 vezes, já fui entrando logo. Entrei e cheguei. Entrei. Numa símile simples, a lei é o sinal que diz, é até às 7, amigão. O pecado é o meu atraso, a minha culpa. A perua é a graça de Deus. A gente chega não porque a gente consegue chegar, a gente chega porque a graça de Deus nos leva. E quando a gente olha para atrás da perua, está escrito assim no para-choque, Jesus. Não é a gente que vai, é a graça de Deus que nos leva. Então, terceiro, a gente anda no caminho da liberdade, a gente anda no caminho da vida, porque agora em Cristo, Deus nos chamou e chamou você a frutificar frutos de vida, a ter uma vida frutífera. Porque, como alguém já disse uma vez, eu concordo, a nossa alma não quer apenas conforto, a nossa alma quer significado. A gente quer olhar assim para a nossa vida e ver sentido nela. A gente quer assim olhar para a nossa vida e saber responder bem a pergunta, para que eu existo? A gente quer olhar para a nossa vida e ver que ela é importante, que ela faz diferença. A gente não quer chegar no final da vida, olhar para trás e depois dizer, como Salomão, foi tudo correr atrás do vento, foi tudo vaidade, tudo sem sentido. Não, a gente quer chegar no final da vida e poder dizer,
valeu a pena. Foi uma vida com significado. Estou deixando legados. Estou deixando frutos. Não foi uma passagem aqui pela terra em vão, de só tirar. Não, também dei, também entreguei, também abençoei. Isso que é a vida plena, completa. Como uma árvore que não só tira, também dá. Também deixa, também abençoa. É isso que a gente quer. Só que o problema do pecado é que nos rouba justamente isso. Porque o tempo que era para a gente estar plantando frutos de vida, a gente fica envolvido em obras mortas que não dão em nada. Fica perdendo tempo em obras cujo fruto é só frustração e morte. Não dá em nada. Só em frustração. O pecado rouba tempo. O pecado rouba anos preciosos da nossa vida. E uma hora a colheita vem. E é esse sentimento de frustração, de que não se deu em nada, que Paulo vai falar depois, aqui nesse capítulo. Versículo de número 21. E que fruto colhestes? E que fruto colhestes? Das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Plantou frutos que o fruto é frustração, é uma colheita de morte, mas, isso aí, passado. Mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E é, às vezes, incômodo, né, nessa frase escravos, mas o sentido é o seguinte: ou você gasta a sua vida servindo ao pecado, cujo fruto é frustração e morte, ou você dedica a sua vida a servir a Deus, que é o Senhor que nos toma pela mão e nos conduz à vida. Ou a gente gasta a nossa vida em obras de morte, cujo fim é frustração. Ou a gente gasta a nossa vida em obras cujo fim é vida para a nossa vida. Então, qual é a escolha? Qual é a decisão? Se a tua decisão, não, eu quero gastar a minha vida servindo a Deus a fim de que ela produza frutos de vida. A fim de que no final eu olhe para trás e diga, valeu a pena. Se a tua decisão é essa, então eu vou te dar um conselho. Todas as manhãs, antes de você ir para o seu dia, antes de você começar o dia, faça sinceramente uma oração. Peça a Deus pelo menos duas coisas. A primeira é, Deus, me livre das obras más. Me livre do mal. Me livre de sofrer o mal e, acima de tudo, me livre de fazer o mal. E o segundo pedido, Deus, me guie nesse dia no caminho das boas obras que o Senhor já preparou para eu andar nelas. Porque, atente para isso. Todos os dias, Deus já preparou boas obras para você andar nelas. Não é que amanhã ele vai pensar, que boa obra que eu vou preparar para... Não, já está tudo planejado.
Já está tudo preparado. Amanhã, quando você for para o dia, as boas obras preparadas por Deus para você andar nelas, já vão estar lá. Agora, a decisão de andar nelas é tua. Tem dias assim que você termina e fala, puxa, eu não pensava que Deus ia ter me preparado tanta boa obra para eu fazer. Até no último minuto, apareceu boa obra para eu fazer. Porque é como diz lá o Paulo em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom, presente de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. E quarto, por que escolher todos os dias, quando o caminho da vida e da morte se apresentar diante de nós, optarmos por continuarmos andando no caminho da vida, o caminho da liberdade em Cristo? Porque em Cristo Deus quer nos dar o que a gente mais quer receber. Sabe o que a gente mais quer receber? Vida. Mas não qualquer vida. A gente quer uma vida longa e uma vida boa. A gente não quer uma coisa ou outra, a gente quer as duas. A gente não quer só uma vida longa. A gente quer uma vida boa. Mas a gente não quer só uma vida boa. A gente quer uma vida longa. E interessante é que é exatamente isso que a gente mais quer, que Deus mais quer nos dar. E foi esse desejo de nos dar o que a gente mais quer que levou Jesus para a cruz. Porque ele termina no versículo de número 23, dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, ou seja, o presente, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida eterna, o sentido de vida eterna, não é apenas uma vida que não acaba, uma vida longa, no sentido quantitativo da coisa, não, é também no sentido qualitativo, não é só uma vida longa, é uma vida plena. É uma vida bem-aventurada. É uma vida abençoada. É uma vida completa. É uma vida sem falta de nada. É uma vida inteira. É a vida de Deus. E foi esse desejo do coração de Deus, do coração de Jesus, de compartilhar conosco esse bem que Ele tem, é que levou Jesus lá para aquela cruz. A fim de que a gente receba dele o que a gente mais quer receber, mas é Ele que tem. Vida. Vida. Vida plena, boa, bem-aventurada, completa e que nunca acaba. É sem fim. Foi esse desejo do coração de Deus. Compartilhar com todos nós aquilo que só Ele tem. Me diga se Deus não é bom. Me diga. E olha,
a gente não precisa ir para muito texto bíblico e teologizar para comprovar isso, não. Basta olhar ao redor. No meio de tanto mal, você já parou para pensar que essas coisas boas que a gente ainda experimenta, como as diversidades de sabores, a diversidade de aromas, de perfumes, a beleza, todas essas coisas boas que deixam a vida boa, são de Deus? Pertencem a Ele? E nós só experimentamos dessas coisas boas porque Ele decidiu, na sua bondade, compartilhar todas essas coisas boas que são dele conosco. Você já parou para pensar nisso? Porque Tiago 1,17 diz exatamente isso. Todo dom perfeito, todo, não é alguns, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Paulo vai dizer depois, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E é o que Jesus exatamente diz. Eu vim para vos dar vida, e vida plena, vida completa, vida com abundância. E é por isso que evangelho significa boas notícias. Quais boas notícias? A boa notícia que Deus não apenas perdoou os nossos pecados, mas nos libertou daquela força que escraviza, daquela força maligna que leva a pessoa a males cada vez maiores e cujo fim não é outro, não se engane, é a morte. E nos libertou para que andemos agora em liberdade no caminho da vida e que é vida para a nossa vida e que se chama Jesus. Então, se você, apesar de tudo, se você sabe que você anda hoje escravizado ainda por algum pecado, seja esse qual for, vá para o seu quarto, se ajoelhe lá, feche a porta, se ajoelhe lá, erga as mãos para o céu e clame a Deus em nome de Jesus pela tua libertação. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Clame a Deus em nome de Jesus. E as tuas correntes vão se romper. A pergunta é se você quer. Mas se você quer, há libertação em Jesus para você. Se você diz, pastor, amém, eu fui liberto. Amém. Glórias a Deus por isso. Então, por favor, viva liberto. Viva liberto. Não jogue fora o que Jesus conquistou na cruz para você. Não jogue fora. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Não a liberdade de viver longe, fora da vontade de Deus e depois experimentar a morte. Mas a liberdade
de andar no caminho de Jesus. E andando nesse caminho, o caminho da vida, experimentar a vida. Que assim seja, irmão. E que Deus nos dê a graça de vivermos em liberdade. Pois foi para a liberdade em Cristo que Deus nos chamou. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.